Quero a paz de Deus. Antes de falarmos sobre a lição de hoje, vamos conversar sobre essa oração que encerra a lição anterior e dá a partida para a aceitação e confirmação da experiência da lição de hoje. Em primeiro lugar, Pai Nosso, né? A nossa origem, a nossa causa primeiro, o nosso ponto de partida. O nosso nome é o teu. Se Deus é o ponto de partida da existência, quando eu digo existência, é estado de existir, espírito. Eu não disse o ponto de partida da humanidade. Deus é o ponto de partida da existência. Então, fica óbvio que tem uma parte desse fluxo constante de existir que acontece a partir de Deus, que em algum momento, que nós já sabemos que é chamado de diminuta ideia, então faz surgir toda essa percepção que nós temos aqui de existir. Então, o nosso nome é o teu, fica óbvio. A nossa origem tem que ser a origem da existência. E nisso, né, nesse ponto de partida, nessa causa primeira, estamos unidos com todas as coisas vivas, porque tudo que é vida tem que ser com a fonte da vida, porque a fonte é o único criador. Aquilo que fizemos e chamamos de nomes diferentes não passa de uma sombra que tentamos lançar sobre a tua própria realidade. Então, eu pego o meu estado de ser que já é e agora direciono para tudo isso aqui, que são os pensamentos que eu fiz. Mas é de um estado de ser que essa oração está falando, não dos nossos corpos. Estamos alegres e gratos porque estávamos errados. E esse estamos, esse plural aqui? Porque essa consciência de separação, esse estado de ser que está aí equivocado, se fragmentou em diversas partes. Então, quando nós falamos estamos alegres e gratos, é porque se eu aceito a fonte única, eu aceito por todos. Então, estamos alegres, mesmo que esse ou aquele ainda não saiba, não tenha acordado para a sua verdadeira existência, estamos alegres porque podemos nos iludir o quanto quisermos. A fonte da existência vai ser sempre o ponto de partida da existência, que muitos chamam de alcunha de Deus, né? Por esse símbolo, por esse conceito. Nós damos todos os nossos erros, nós damos todos os nossos erros de percepção, porque quando a gente comete um erro no mundo, parece que a nossa existência cometeu um erro, né? Eu vou lá e faço alguma coisa. Parece que eu existindo nesse corpo fiz aquilo ali. A partir da correção da percepção, a partir da aceitação de uma única existência, isso é só um erro de percepção. Tem uma verdadeira existência unida a crenças que projeta-se nesse corpo. Então agora pensa que viver é esse duelo de crenças aqui. Então, se nós estamos alegres e gratos porque estávamos errados, é porque a fonte é uma só. Não é o meu pai e a minha mãe. A fonte é Deus, a fonte da vida. A fonte das biologias, sim. Meu pai e minha mãe. A fonte da minha biologia, né? É um casal ali de cada espécie que forma mais uma biologia, né? Então estamos gratos, porque por mais que todos ainda não, a grande maioria ainda não perceba que essa vida não faz sentido, a fonte nunca vai deixar de ser a fonte. Deus nunca vai deixar de ser Deus. Nunca vai deixar de ser o ponto de partida da existência. Então nós te damos todos os nossos erros, erros de percepção, de existência. Não é o erro aqui porque eu catei o pó de arroz da minha amiga. É o erro de percepção de existir através dessa que foi ali, ó, afanou o pó de arroz da amiga. Pó de arroz ainda existe, gente? E aceitamos a verdade que nos dá. Qual é a verdade que o Pai nos dá? A vida tem que surgir de mim, e não do seu papai e da sua mãe, e não de um processo biológico. O teu nome é a nossa salvação.
Qual é o nome de Deus? Existência. O que você representa é a nossa salvação. Representa o quê? O ponto de partida da existência. E libertação daquilo que fizemos, e libertação da percepção de existência que fizemos e está projetado em corpos e em psicologias. O teu nome nos une na unicidade que é a nossa herança. O teu nome, Deus sendo a fonte, une tudo que é vivo em uma única existência com ele. Essa é a nossa herança. Então, essa é a nossa paz. E aí chegamos na lição 185. Quero a paz de Deus. Mas eu quero. Vamos refletir? Durante algum tempo, é natural algumas pessoas passarem por esses estudos e elas terem a impressão, de dentro da interpretação delas, que é como se elas estivessem sendo forçadas ou convidadas de uma maneira mais radical a soltar a vida delas. E aí tem ali as suas resistências, acontecem cada um dentro dos seus apegos, que é um processo natural, né? Aquela insegurança, aquele medo, aquela coisa assim, né? E aí eu muitas vezes até, né, já vi muito nesses 6 anos de um curso em milagres, pessoas abandonarem um curso em milagres ou saírem de lugares que falam assim, que falam assado. E é muito comum que isso aconteça dentro de qualquer percurso espiritual. É muito natural. Não é só a partir, né, de quem estuda a metafísica de um curso em milagres. Isso acontece em todas as filosofias, em todas nas diversas religiões que hoje existem. Mas aí eu penso assim, o que nos traz até determinada religião ou até determinada filosofia é algum momento de angústia e desespero. E o que nos coloca naquela angústia e naquele desespero, provavelmente não é essa filosofia ou aquela busca espiritual, porque nós já chegamos com ela. Então, se eu já cheguei nesse percurso a partir da angústia e desespero, ou da dúvida, da falta de compreensão de alguma coisa, aí eu digo que é o percurso que está me fazendo ficar pior, que está me fazendo sofrer porque está dizendo que eu tenho que olhar para o que eu penso e questionar por que, que eu escolho pensar assim, por que, que eu escolho me identificar com essa ou com aquela crença. Não é incoerente? Se justamente é a minha vida aqui no mundo que está me causando tudo que eu estou experimentando, aí uma coisa diz que eu preciso olhar para aquilo que eu penso que é a minha vida e começar a fazer alguns questionamentos, né? Falando de um curso em milagres especificamente, ele nos diz assim: você precisa olhar para o que você pensa que é você e entender que tem uma outra forma de olhar para isso. Mas aí, conforme o percurso vai avançando e vai dizendo qual é essa outra forma, você diz assim: eu não quero olhar agora. E tá tudo bem. Ah, eu não consigo soltar isso, eu não consigo olhar para aquilo, eu ainda não consigo aquilo, eu ainda não quero isso, eu ainda não quero aquilo. Mas não é justamente isso que está te causando a falta de paz? Então, quero a paz de Deus. Quero mesmo? Vamos aprofundar nisso? Presta atenção. Nós, você, eu e todos nós aqui nessa ideia de tempo e espaço, você vive toda a sua experiência dentro da sua cabeça. Ou melhor, dentro da sua psicologia. Tudo que você pensa que é você é um eu psicológico, expressado no corpo, como nós já conversamos, né? Muito aqui. Ou melhor, você vive dentro da sua psicologia, você vive dentro das crenças que protegem essa psicologia e diz que você é o você. Então agora me responde uma coisa, eu quero que você responda aí para vocês que estão aqui no grupo de estudos, né, presencial, e para quem vai assistir depois. Você gosta de estar aí dentro? Você gosta de estar dentro da sua psicologia, Júlia? Responde aí para você.
Balancem as cabecinhas aqui. Você gosta, Margarete, de estar dentro da sua psicologia? Você gosta, Kelly? Alguém aqui gosta? Eu não gostava. Se eu não gosto de estar dentro da minha psicologia, disso que eu penso que sou eu e que organiza a minha vida, por que que eu resisto tanto em questioná-lo? Por que que eu resisto tanto em questionar algo que eu literalmente já vi, que é o que me conduz a todas as interpretações que faz com que eu perceba a falta de paz? Você gosta de estar aí dentro de você? Você gosta do que você vê? Você gosta do que você sente? Se gosta, gente, a resposta é sim, tá tudo bem. Mas gosta mesmo? Ou isso que a gente chama de gosto são aqueles instantes de alívio entre uma angústia e outra? Tá, vamos supor que vocês responderam que não gostam, né? Como a grande maioria aqui, todos aqui do grupo de estudos balançaram a cabeça que não gostam. Então responde agora uma outra questão. O que eu quero para o meu estado de ser? Estado de ser é essa psicologia. O que eu quero para essa minha percepção de existir? Eu quero a paz de Deus? E ó, quero a paz de Deus? Porque é preciso decidir. Pois a paz de Deus, ela está em um estado de ser, enquanto as crenças estão fazendo um outro estado de ser, que é o que essa oração que nós acabamos de fazer chama de erro de percepção. Porque as crenças, elas nos dizem que a nossa fonte é o mundo. De maneira biológica, um representante da espécie humana masculino se uniu com um representante da espécie humana feminino e fez aí a sua biologia. E essa biologia, ela é toda formada por uma rede neural de trauma, que é constituído por quê? Por um mapa de sobrevivência que vai sendo nos passado há séculos, né? Nós vamos aprendendo ele por hereditariedade e acrescentando algumas outras coisas com base nas nossas interpretações, e nós vamos passando também para as gerações futuras. Então essa é a nossa fonte. É de dentro disso que nós estamos há séculos buscando a nossa paz. A paz de Deus, ela está em Deus. E não tem como trazer a paz de Deus para o mundo. Porque a paz de Deus, ela não está relacionada a coisas que acontecem no mundo do jeito que eu quero. A paz de Deus, ela é um estado de ser que é aceito. Então, constitui a paz de Deus nesse estado de ser, porque ele não tem opositores, ele não tem oponentes, é um único estado. Quero a paz de Deus? A lição de hoje diz: quero a paz de Deus. Quero mesmo. Até que ponto eu estou disposto a questionar as minhas crenças e a mudar a minha postura mental diante de tudo que eu percebo, para que eu possa ter a experiência verdadeira dessa paz? O quanto eu confundo a querer a paz de Deus, ainda querendo Deus para me ajudar em alguma coisa aqui, dentro da minha cabeça, da minha psicologia. Para alcançar a paz de Deus, que é que somos convidados hoje, você vai ter que olhar para essa psicologia, para dentro da sua cabeça. Quando eu falo cabeça, tá, gente? Estou usando um símbolo, porque a gente acha que, como a vida está no corpo, a gente acha que os pensamentos estão dentro da cabeça, né? Mas a gente já sabe que são crenças do nosso eu psicológico. Você vai ter que olhar para o seu eu psicológico e perguntar: eu quero mesmo continuar insistindo que isso aqui é a minha vida?
Quero a paz de Deus, mas o quanto eu quero? Pois nesta experiência biológica, nós podemos esperar por tudo e pensar que é paz. Nós esperamos por boas amizades, trabalhos satisfatórios, independência de todas as formas, né, financeira, religiosa. Nós procuramos um lugar onde nós podemos fazer sentido no mundo. E por incrível que pareça, nós podemos ir atrás de tudo isso aqui no nível da forma, através dos nossos corpos. O mundo, ele é muito abundante. Ele tem infinitas possibilidades. Quando eu falo infinitas, o que é finito é o corpo. Mas essa ideia de tempo e espaço, ele continua avançando, mesmo que o corpo acabe. Então, até que esse corpo acabe, são infinitas possibilidades de buscar uma saída a partir das nossas crenças. Por incrível que pareça, nós temos infinitas possibilidades dentro da ilusão. Podemos ir atrás de tudo no nível da forma. Você pode ser uma coisa outra hoje e amanhã querer ser outra totalmente diferente, que você vai conseguir achar uma forma de experimentar uma outra coisa através dos nossos corpos. Tudo isso nos espera. Mas por que, então, em sua grande maioria, não alcançamos exatamente o sucesso que esperamos? Todos nós, desde muito pequenininhos, nós somos convidados a buscar esse sucesso. E conseguimos olhar para o mundo e ver que tem gente que está alcançando isso e que a gente também pode. Mas por quê? Que na grande maioria nós não mudamos quase nada na nossa experiência até a morte. Mudamos nos aspectos físicos, acompanhamos as tecnologias e a evolução do mundo, né? Quem nasceu lá nos anos 80, vivia nos anos 80, nos anos 90 já vivia de uma outra forma, nos anos 2000 de uma outra, e agora a partir dos 2010, 2020 de uma outra. Mas por que que muitas vezes parece que as coisas começam a acontecer tudo do mesmo jeitinho, assim, ó? Eu vou, de repente vem uma angústia, aí vem uma tristeza, aí eu vou lá e supero aquilo, vem outra. Mas se o mundo é infinito, por que que a gente fica preso nisso? Por que que a grande maioria de nós não alcança o sucesso exatamente como planeja, como, como desenha? Justamente por algo que eu trouxe no início. Você vive dentro da sua cabeça. Porque vivemos dentro de um sistema de crenças que possui uma porta trancada, sem chave, e também não tem nenhuma saída de emergência. A partir do nosso sistema de crença, quando aquele sistema de crença vai lá e diz assim: isso sou eu. A gente se tranca dentro daquilo. Por dentro. E esconde a chave de um jeito, né? Na verdade, a gente não esconde a chave, ela continua ali na porta, nós trancamos. Mas aí, a partir do funcionamento do cérebro pelas crenças, lembra que eu expliquei como é que ele faz? Que ele completa o caminho ali para economizar energia? Aí a gente fica nesse ciclo e você fica trancado dentro daquele sistema de crença e não tem uma saída. Nós escolhemos nos trancar dentro do nosso sistema de crença. Nós vivemos dentro de um sistema de crenças que possui uma porta lacrada. E aí, então, a partir da sustentação de uma identidade, um eu psicológico baseado em crenças, nós nos mantemos presos por nossa própria vontade. E o pior, quando nós observamos ao nosso redor, todos parecem evoluírem. Todos parecem que evoluem, mas nós não. Vocês nunca pararam para pensar que é porque você se vê de um jeito e o outro está se vendo de dentro do sistema de crença dele? Por mais que pareça que ele está fazendo alguma coisa, ele também está preso dentro de uma limitação e em algum momento ele volta para o mesmo lugar.
Ele pode até, de repente, alcançar um sucesso financeiro, mas preso de dentro do sistema de crenças, ele vai experimentar as mesmas coisas, mesmo sentado num baú cheio de tesouro. Porque eu só vou ver o que as crenças querem ver. Ou melhor, perceber. Essa é a doença mental que dá origem a todas as outras doenças. É por isso que um curso em milagres diz que a mente está doente. Nós crescemos conduzidos por crença. Essa biologia se desenvolve conduzida por crença. E aí chega um curso em milagres e diz: isso não é um você. É só uma condição mental na qual cada estado, cada mente, né, porque a percepção está fragmentada, se coloca. Só que aí a gente ignora isso, né? E aí essas crenças continuam ativando o nosso sistema neurológico, levando a percepção de existência a perceber impulsos no corpo que parecem ser a vida. E aí eu chamo isso de viver. Mas se a gente for prestar atenção que isso é só um sistema de crença, parece que a gente vive dentro de uma espécie de toque. Ou sabe o transtorno obsessivo compulsivo? A gente acredita nas nossas crenças e você vive numa espécie de toque. Você está sempre voltando para o mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas e esperando ter um resultado diferente para buscar alívio, assim, ó. Porque o toque não é isso. Eu tive um tempo, na época da faculdade, eu ia sair de casa, às vezes eu estava lá na rua, eu tinha que voltar para ver se a torneirinha do gás estava abaixada, porque eu não lembro às vezes quem falou para mim que o bujão explodiu não sei na onde, e eu desenvolvi um toque com isso, assim, ó. Mas parece que a gente não tem toque, mas o nosso sistema de crença é um toque. A gente vive dentro de um transtorno obsessivo compulsivo e chama isso de a minha vida. Porque presta atenção, se não é um transtorno obsessivo compulsivo. Em acreditar. Nós acreditamos tanto nas interpretações das crenças que elas nos limitam. Elas nos limitam para quê? Para proteger uma vida que você não tem e tentar sustentar uma existência que você não é. E aí você vive dentro desse toque que você chama de você. Nós somos o próprio transtorno obsessivo compulsivo da mente. Eu, você e todos nós aqui guiados por crenças, representamos várias expressões de toque. Transtorno obsessivo compulsivo em negar a nossa fonte. De todas as maneiras, negar a nossa realidade. Deus é inquestionável, é a causa primeira, mas de dentro do nosso toque, forjado por crenças, a gente não consegue olhar. É como se eu tivesse que voltar o tempo todo para o mesmo lugar para tentar buscar um alívio onde diversas vezes eu busquei e nunca encontrei. Quero a paz de Deus. Eu quero mesmo? Porque se você quer, você vai ter que questionar onde é que você está buscando a sua paz. Não existe tratamento ou procedimento no mundo que nos ensine a existir verdadeiramente. Com a mentalidade buscando a salvação dentro do mundo, você vai continuar representando um transtorno obsessivo compulsivo e chamando isso de sua vida. E nós podemos, né? O toque a gente se alivia com algumas coisas. Nos casos mais graves, a partir da neurociência, tem até algumas cirurgias que a gente pode fazer. Uma moça, uma vez, ela tinha o hábito de engolir tudo que era de metal. Que ela, como se ela ouvisse uma voz que ela tinha que engolir aquilo. Lógico, daí tinha mais transtornos ali. Então, tem situações que até tem cirurgia, tem tratamento, tem, né? Mas mesmo assim, você continua, você resolve o toque, mas você não vê que a sua própria existência é um toque. É um transtorno obsessivo compulsivo.
E não vai haver tratamento ou nenhum procedimento no mundo que nos ensine a existir verdadeiramente. Porque as crenças protegem a si mesmas. Crenças protegem crenças. É por isso que a gente chega diante de um curso em milagres ou diante de qualquer outra filosofia e começa a passar mal. Como se eu estivesse sendo obrigado a ter que deixar alguma coisa. Porque agora eu pego a crença de que eu. A crença de que tenho eu aqui, que estou fazendo um percurso, e esse percurso está dizendo que eu tenho que abandonar isso aqui. E não é isso que um curso em milagres está dizendo. Ele está dizendo, observa se isso pode ser uma existência que surge a partir de uma causa primeira da existência. É por isso que esse percurso se torna pesado para alguns de nós, né? Ou eu fico triste com isso ou com aquilo. Porque você usa a crença para olhar para a crença. Você não usa a realidade. Você não usa essa oração aqui, ó. Pai, o nosso nome é o teu. Não, eu uso o meu transtorno obsessivo compulsivo. Eu sou esse corpo aqui que nasci do meu pai e da minha mãe e vou encontrar Deus um dia. A existência, ela não é na fonte. Esse nele estamos unidos com todas as coisas vivas e contigo, que és o único criador, o nosso transtorno obsessivo compulsivo de ser a sua personalidade não deixa você ouvir. Seu cérebro já criou caminhos neurais que tudo que você percebe, você quer trazer para salvar, para aliviar essa vida que você chama de você, esse transtorno obsessivo compulsivo aí. E aí, aquilo que fizemos e chamamos de nomes diferentes, que não passa de uma sombra que tentamos lançar para sobre a tua própria realidade, é ignorado. Eu ignoro que há um ponto de partida da existência e que tudo tem que estar ali. E aí eu continuo de dentro do meu toque, lá dentro daquela porta trancada, onde não tem nem saída de emergência, mas a chave está na porta para a hora que eu quiser sair. Eu continuo de lá, buscando Deus. Eu quero trazer Deus para dentro desse toque. Eu quero trazer Deus para dentro desse quarto escuro de crenças trancado ali. Ele não vai entrar. Por isso que é trazido aqui. Nós te damos todos os nossos erros para que possamos ser absolvidos de todos os efeitos que os nossos erros pareciam ter. Nós te damos todo o nosso erro de percepção de existir. Como é que nós damos esses erros? Questionando se isso pode ser uma existência que surge de uma única fonte. E aceitamos a verdade que nos dá no lugar de cada um deles. Teu nome é a nossa salvação e a libertação daquilo que fizemos. O teu nome nos une na unicidade que é a nossa herança e a nossa paz. Então, hoje, quando você for fazer essa lição, observa. Quero a paz de Deus ou quero espiritualizar o meu transtorno obsessivo compulsivo de ser uma personalidade forjada por crenças? Enquanto eu não aprender a confiar na minha origem verdadeira, porque todas essas lições elas estão dizendo isso, só precisamos aprender a confiar na nossa origem, a certeza do ser, que começa antes das nossas mentes separadas por crenças, dos nossos transtornos obsessivos compulsivos. E essa interpretação de existir não pode ser curada, a menos que paremos de ligar a nossa existência a crenças. E se você consegue questionar a realidade de uma crença, se você começa por uma, provavelmente você vai desenvolver a postura mental de desprender-se de muitas outras. O que isso significa? Que sempre haverá uma outra forma de olhar para o que as crenças querem te dizer. Se você verdadeiramente quiser soltar esse transtorno obsessivo compulsivo que você chama de você. Quero a paz de Deus ou quero a certeza das minhas interpretações?
Porque, gente, não tem coisa mais óbvia do que há um ser verdadeiro antes desse mundo. Prestem atenção como isso é óbvio, como tem um estado de ser antes do mundo. O mundo veio depois de alguma coisa. O que veio antes é a origem. Não veio o mundo depois o ser. Se tivesse vindo o mundo depois do ser, o mundo teria que ter pensado Deus. Então o mundo seria Deus. A evolução, o Big Bang teria que ser a fonte. Só que até mesmo os cientistas já comprovaram que o Big Bang surge de algo. Então há um ser antes do mundo. E não um mundo para depois um ser. Então o seu estado de existência é esse toque aí que você chama de você mesmo? Ou isso é só um erro de percepção quando um curso como um curso em milagres nos diz? E se há um ser antes do mundo, e isso é a única coisa provável, né? Como eu disse, há um ser antes do mundo, e não um mundo e depois veio o ser. Não surgiu o mundo e depois o mundo pensou um estado de existência. Não surgiu o mundo e depois o mundo pensou Deus. Mesmo de dentro da nossa alegoria, Deus vem sempre antes. Sua fonte é seu pai e sua mãe? Talvez a fonte do seu transtorno psicológico seja porque dá origem no surgimento da sua biologia e desse percurso de confirmação de crenças que nós fomos fazendo. Não que os nossos pais são, né, a nossa fonte biológica aqui é culpada disso. Mas eles vão transferindo o mapa de sobrevivência deles para nós. E a gente vai fazendo o que a gente quer com isso. Então o mundo é o responsável pelo toque que você alimenta todos os dias quando você olha no espelho. E você ainda quer encontrar a paz dentro dele? Há um ser antes do mundo e não um mundo para depois um ser. Portanto, fica óbvio que o que você e eu percebemos no mundo não é o mundo. É a sua descrição de mundo. As crenças usando essa imagem que você chama de você, ligada a esse estado de ser que está antes do mundo, ela descreve o que você quer ver, para descrever o que é o você. Então, nesse exato momento, você não está me assistindo. As crenças estão descrevendo aí para você o que é que eu estou falando aqui, ó. A minha intenção, só eu consigo saber. Só que cada um agora que está me assistindo está fazendo uma descrição diferente do que está percebendo. É assim que nós olhamos para o mundo. Você chega diante de uma paisagem, as crenças começam a descrever, com base nas suas experiências passadas, o que é realidade para elas ali. E aí a gente não pode esquecer que muitas vezes esses registros vêm de traumas, que agora eu preciso me proteger. Quando você está diante do seu filho, você não está vendo o seu filho, você está vendo a descrição das crenças sobre o que é ser mãe. Nós não vemos o mundo. O mundo é um campo infinito de possibilidades. Finito é só o corpo. Porque o tempo e espaço continuam, e até que essa mente desperte verdadeiramente, o tempo e espaço vai continuar sendo produzido. E cada percepção projetada dentro de um corpo vai descrever o que percebe através do seu transtorno obsessivo compulsivo. Isso aí que você chama de sua vida, desse toque que você chama de você. Então, tudo que você está vendo o tempo todo são apenas fantasias gerenciadas pelo seu sistema neurológico. As imagens na nossa retina não são o mundo, mas o mundo que as suas crenças querem ver. São apenas as crenças descrevendo o que querem dar significado. Reverta as suas convicções, que você reverte a sua percepção de mundo.
O mundo é só um reflexo das suas convicções, das convicções das crenças que você chama de você. Porque o seu estado de ser está muito antes delas. Há um ser antes do mundo, e não um mundo para depois haver um ser. Embora a gente pense que seja assim. É por isso que a gente passa por esse percurso, pelos percursos espirituais, e eu não vou falar só de um curso em milagres aqui, achando que eu preciso acrescentar alguma coisa. De dentro do meu transtorno obsessivo compulsivo, de que eu tenho que adquirir para encontrar um significado no mundo. Então, até mesmo quando eu chego diante de um percurso espiritual, seja ele até um curso em milagres, parece que eu tenho que acrescentar coisas aqui para eu poder viver a espiritualidade. A lição de hoje está dizendo para você apenas eliminar o que não pode ser parte da fonte. Então, eu olho para esse sistema de crença, para esse sistema de toque, que eu chamo de eu, para eliminar o que não é a imagem e semelhança de Deus, para questionar o que não é. E não para acrescentar alguma coisa para depois eu ser. Então a lição de hoje diz: quero a paz de Deus? Você quer? Seja honesto com você e diga se você realmente quer. Você vai ter que soltar o seu transtorno obsessivo compulsivo de ser você. Ao contrário, não vai acontecer. Sinto muito ter que dar essa notícia para vocês. Iludam-se o quanto quiserem, mas vocês vão sempre voltar para o mesmo lugar. Espiritualizar o erro de percepção ao invés de só desfazer-se dele. Não é acrescentar nada. Ao que Deus fez perfeito à sua imagem e semelhança, só precisamos acrescentar clareza e lucidez. Porque já somos a paz. E olha que interessante, fez sentido mesmo a relação que eu fiz, ó. TOC é a sigla para transtorno obsessivo compulsivo. É um distúrbio psiquiátrico de ansiedade caracterizado por um ciclo de pensamentos indesejados. Obsessão, que geram ansiedade, levando a comportamentos repetitivos, compulsões, na tentativa de aliviar esse desconforto. Não é tudo que a nossa vida é? A gente vive num estado de desconforto por conta, a gente vive ansioso por conta de pensamentos indesejados, isso gera uma obsessão, um medo de que alguma coisa vai acontecer, e aí isso gera uma ansiedade e eu repito comportamentos, né, crio uma compulsão na tentativa de buscar um alívio a esse desconforto. Parece que toque é algo que está dentro do nosso comportamento, né? Mas se a gente observar o nosso comportamento todo, a nossa psicologia toda é um sistema de transtorno obsessivo compulsivo. Ó, e aí está explicando aqui o que são as obsessões. São pensamentos, imagens ou impulsos repetitivos e indesejados que invadem a mente. Eles causam medo, culpa ou extrema ansiedade. Compulsões são comportamentos ou rituais repetitivos que a pessoa se sente obrigada a realizar para aliviar a ansiedade gerada pela obsessão. Ah, bom, eu não posso falar por vocês, mas a minha vida inteira foi assim. Se a de vocês não é assim, se não é assim que vocês percebem, ok. Mas, e olha que até mesmo pela minha profissão, eu tive diante de mim muitas expressões de comportamento. E todas elas representavam isso. Até mesmo um curso de psicologia forense que eu fiz uma vez, mostra isso. Então, o estudo de hoje ele diz: quero a paz de Deus. Quero mesmo?
Ou quero só tentar me aliviar do meu sistema de toque? Quero continuar seguindo pelo mundo, achando que eu estou vendo o mundo, quando na verdade o que eu estou percebendo é só uma descrição detalhada do que as crenças que eu chamo de eu, esse quarto escuro que está trancado por dentro que eu chamo de eu, querem ver. Um curso em milagres tem razão, não existe o lá fora. Tudo é uma projeção da mente, tudo é uma descrição do seu sistema de crença. E aí então nós vamos escolher. Até então, até aqui era de maneira inconsciente, até um curso em milagres, né? A dor do nosso senso de indivíduo, em vez, né, da paz da nossa verdadeira natureza. Quero a paz de Deus. Você quer? Responde aí para você. Nos encontramos amanhã na nossa próxima lição.